Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um encontro a respeito desse tema tão importante que é a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, ela nos alimenta, nos fortalece para que possamos vencer os desafios do dia a dia, para que tenhamos mais serenidade, para que possamos compreender melhor a ação de Deus na vida humana e também para que nós possamos compreender cada um de nós também. Então, dou as boas-vindas aqui aos nossos irmãos internautas. Aqui falo da paróquia São Sebastião da Vila Guilherme, da nossa Escola da Fé. Então, nós vamos continuar aí a nossa caminhada, procurar dar mais um passo aí. Espero que a cada instante, a cada encontro, vocês tenham alguma coisa que seja nova, que agregue aí conhecimento a respeito de Deus, a respeito da Sagrada Escritura, a respeito, enfim, da nossa fé. E vamos iniciar rezando, porque quem não reza vira bicho, como diria Dom Angélico, né? Então, Deus, Criador de todas as coisas, o Senhor que deseja, que quis se revelar a cada um de nós, através da Sagrada Escritura, para a nossa salvação, para que pudéssemos crescer em sabedoria, crescer também como seres humanos, seres espirituais, para que pudéssemos, enfim, vencer os inúmeros desafios de sermos humanos. Assim nos reunimos na Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, no último encontro, nós falamos ali, deixa eu trazer um pouquinho para cá, né? Sobre a questão histórica, né? Questão cronológica dos fatos na Bíblia. Agora nós vamos falar rapidamente, né? Porque eu sei que muitos já conhecem, mas as citações. Mas existem algumas citações que a gente olha ali nos livros, ou em algum texto bíblico, ou uma referência ao texto bíblico, melhor dizendo, né, em que a gente não entende direito aqueles sinais, como é que elas são referenciadas. Então, rapidamente aqui, né, vou falar um pouco sobre essa questão e de onde nasceu isso. Muita gente pensa que a Bíblia já, quando foi escrita lá no Antigo Testamento, já estava dividida em capítulos, versículos, etc. Não. Primeiro, como eu falei nos encontros anteriores, tínhamos os teucos, né? Tínhamos os rolos ali, e esses rolos, eles eram de maneira, era seguida, um texto seguido, né? Uma extensão seguida dos textos, sem nenhuma divisão assim maior, né? Então vamos ler juntos aqui para a gente ir decorando aqui também, tá? Então vamos lá. Nos textos originais, tanto no Antigo como no Novo Testamento, não havia divisão em capítulos e versículos, como eu acabei de falar. As palavras foram escritas unidas umas às outras, sem nenhuma separação ou parágrafo. Veja, só em 1214, o cardeal Estevão Langton, né, professor em Paris, 2014, hein? 2014, professor em Paris, e depois arcebispo em Cantuária, dividiu o texto bíblico em capítulos. Então veja, demorou 1214 anos ali, né, na nossa caminhada aqui, para que eles fossem divididos em capítulos, né? O dominicano, né, Santi Pagnini, em 1528, né, vejam, quase 300 anos depois, dividiu os capítulos do Antigo Testamento em versículos, como nós o temos hoje. E o Novo Testamento foi dividido em versículos em 1551. Aqui já tivemos um período bem menor, de 1528 a 1551, por Roberto Estevão. Então, deu para entender como nós temos hoje, né? Então, houve essa divisão. Então, nós vamos ver aí que existem algumas situações em que a divisão não foi assim tão precisa. Se olharmos, por exemplo, o capítulo 12 e o 13
da primeira carta aos Coríntios, né? No 12 fala sobre os dons, né? Fala sobre os dons. E no capítulo 13 fala sobre o amor, né? Se eu falasse a língua dos homens e as dos anjos, né? Mas se eu não tivesse amor no coração, isso nada me adiantaria, etc, etc, etc. Se eu não tivesse amor, etc. Muito bonito aquele cântico ali, né? E só que ele, na verdade, ele começa no final, se olharmos o contexto ali, ele começa no final do capítulo 12. Então o 13 está mais ali mas como já tinha sido dividido, e foi dividido assim, ficou assim mesmo, tá certo? Depois vocês deem uma olhadinha lá, para vocês verem como seria uma introdução ao capítulo 13, tá certo? E assim vai, né? Então vamos ver isso aqui, como eu disse, rapidamente, a citação, né? Em primeiro lugar, se usa o livro, né? De maneira abreviada, né? Aí nós temos depois o capítulo, vírgula, versículo. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 4. Isso aqui acho que a maioria já sabe, né? Com o hífen, unem-se capítulos ou versículos. Tem gente que não pensa que é só versículos que a gente une pelo hífen, né? Tipo assim, Êxodo capítulo 10, versículo 1 até o versículo 10, tá certo? Pelo hífen. Porém, a gente pode também, pelo hífen aqui, aqui está um hífen meio grande aqui, porque o texto na hora da gente digitar ali ficou maior, né? Mas nós podemos também dividir capítulos. Então, Êxodo 1-10 significa o quê? Êxodo capítulo 1 até o capítulo 10. Então são 10 capítulos ali, tá certo? Então a gente precisa se atentar aí, porque às vezes a gente vê algumas citações e não entende direito, né? Com ponto e vírgula, separamos duas citações diferentes. Por exemplo, Lucas capítulo 14, Marcos 2, 1-4. Então o ponto e vírgula ali está separando citações de diferentes capítulos e versículos, né? Com um ponto, aqui ficou meio difícil para a gente entender, mas eu vou explicar. Com um ponto separam-se versículos dentro do mesmo capítulo. Exemplo, Lucas capítulo 4, versículo 2, e, aí você põe um pontinho, você está dizendo, o ponto significa e ali. Então, versículo 2 e o versículo 8, então pula. Então, quando você está fazendo ali a citação, você vai no capítulo 4, versículo 2 e versículo 8, aí ponto de novo, e versículo 18. Tá vendo? São 3 versículos, mas assim, onde você vai pulando, né? Onde você, não é numa sequência, ok? Vamos lá. Tem esse S aqui que de vez em quando o pessoal não entende bem, que negócio de S é esse. Então ele é acrescentado depois do capítulo ou versículo. Então estendem-se os capítulos. Então S de seguintes, tá? Então, por exemplo, quando você faz essa citação, ou você lê essa citação, primeira carta aos Coríntios, capítulo 8 e seguintes, e os demais capítulos, tá certo? Ou então, dessa maneira, em relação ao versículo, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 e seguintes. Quantos? Os seguintes ali. Dentro daquele contexto onde está se fazendo uma reflexão, você vai olhar ali, pode ser 3, 4, 5, tá? Mas você vai dar uma lida ali, você vai fazer uma comparação, uma analogia ali, e você vai perceber até onde vai esses seguintes, né? Não tem uma precisão assim para que seja visto, né? Quando se indica apenas uma parte de um versículo, existem alguns versículos que são grandes, né? Então se introduziu uma letra. Então se tem um versículo muito grande, então se você quer fazer uma referência apenas até uma das partes, então você coloca A, B ou C. Então deixa eu explicar melhor aqui, tá? Então, eu poderia ter
quando eu quero falar apenas de uma parte, por exemplo, Gênesis, capítulo 2, versículo 4a. 4a, apenas a primeira parte do 4. Normalmente é um ponto ali, tá certo? Que encerra uma oração ou uma frase. Então, 4a, capítulo 2, versículo 4a, é o versículo inteiro, 4? Não. É apenas a primeira oração ali, que pode ter ponto ou não, ou ser uma frase, né? Que aí já não é oração, porque não tem aquele esquema de sujeito, verbo, predicado, aquelas coisas, né? Muito bem. Então, tudo bem nisso aí? Depois, se vocês quiserem, deem uma volta novamente aqui, vocês deem uma olhada no texto lá para você, se tiver alguma dúvida sobre como você referenciar um determinado texto na Bíblia. Tá certo? Então, apesar de múltiplos livros, vamos ler juntos aqui. A Bíblia possui caráter unitário fundamental. Porque muitas vezes você pode falar assim, aquilo é um conjunto de livros que simplesmente foram ali agregados, né, para se fazer o grande livro Bíblia, né, os livretos, os pequenos livros, para formar. Não, ela tem uma visão de todo ali, tá certo? Apesar de serem livros, à primeira vista, independentes, eles na realidade eles guardam uma relação entre eles também. Na nossa Bíblia, como eu falei, nós temos uma questão cronológica ali, questão cronológica para algumas partes, né? Mesmo a questão cronológica, mesmo tendo umas inversões aí de livros em que um foi escrito antes de outro, etc. Então temos algumas exceções aí para a gente poder compreender. Mas, então esse caráter unitário fundamental, né? Como eu falei lá no primeiro encontro, né? Que eu falei, a Bíblia, a palavra-chave da Bíblia, ela é de libertação. Eu tenho dúvida na interpretação. O que esse texto está querendo dizer aqui? Ele vai me libertar de alguma coisa. Vai me libertar de algumas coisas de mim mesmo, por exemplo. Ou a partir de um grupo, de uma sociedade, né, da própria humanidade. Né, vai me libertar de alguma coisa. E um texto, um livro de salvação, para a nossa salvação. Né? Aí é um tanto quanto amplo, né? Mas nós temos também sabedoria. Né? Se nós entendêssemos, se nós nos debruçássemos sobre a Bíblia, sobre esse grande livro de sabedoria, nós seríamos mais serenos, enfrentaríamos os nossos desafios de uma maneira mais tranquila, né? E ele nos dá várias ferramentas para que nós nos relacionemos uns para com os outros, possamos entender melhor um ao outro, a finitude do outro, a incompletude do outro, a imperfeição do outro. Né? Então é aí que a gente vai entendendo como é que o outro age, né? Como é que a gente funciona de uma certa maneira. Né? Então, unitário fundamental com dinâmica e tensão internas. Né? Então nós temos aí uma questão da lei versus profecia. Né? A profecia, muita gente pensa na profecia apenas como algo desvendar o futuro. Né? A profecia está amarrada à realidade. Então o profeta, ele olha aquela realidade, ele faz uma leitura da realidade e percebe, olha, isso aqui vai levar para o mal, vai levar para a destruição de Israel, vai levar para a destruição de um povo, de um grupo, ou para a destruição pessoal de alguém. Então existe aí uma tensão, né, entre a lei e a questão da profecia, versus profecia. Perspectiva de desenlace final, né? Então veja, o livro todo, se juntamos os diversos livros, ele tem uma perspectiva de desenlace. Do Gênesis, apontando lá para o Apocalipse. Lá para o Apocalipse, que é o último livro. Então, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e aponta para o Apocalipse, que muita gente pensa que é
é algo terrível, algo sofrimento pleno, etc. Não, é na verdade de libertação, né, e de esperança. Por quê? Porque temos a misericórdia de Deus, temos Ele, como diz o Salmo, né, Ele sabe muito bem do barro que fomos feitos. Né? Ele nos conhece profundamente. Né? É lógico que nós não podemos abusar, nós não podemos usar de maldade. Ao longo do tempo a gente vai percebendo que, estando próximo a Ele e acompanhando seus mandamentos, eu vou ter uma vida mais tranquila, uma vida mais serena, eu vou ter mais paz na minha vida. Eu vou percebendo isso à medida em que eu me debruço sobre a palavra de Deus. Né? Tudo bem. Quem tiver dúvidas, como sempre, mas vocês nunca têm dúvidas, né? Eu não sei, tinha um professor meu na faculdade de teologia que dizia assim, olha, ele perguntava se alguém tinha dúvida, ele dizia, e aí o pessoal ficava quieto assim, né? Aí ele dizia assim, ou entendeu tudo, ou não entendeu nada. Né? Então muitas vezes eu fico preocupado. Se não entendeu nada, o erro com certeza está em mim. Né? Ou entendeu tudo, mas entender tudo também é difícil, porque a Bíblia ela não é tão difícil assim, mas também não é tão simples. Né? É preciso que a gente se debruce, que a gente estude, que a gente reflita sobre ela, para que a gente possa entender um pouco melhor. Ainda sobre o caráter unitário da Bíblia, né? Recorrência de arquétipos. Vamos ver que negócio é esse de arquétipos. Ou símbolos fundamentais em tensão entre o passado e o futuro. Então, esses arquétipos, nós vamos ver ali, arquétipos, eles percorrem a Bíblia inteira. Um arquétipo que se salienta, um dos maiores ali, é o arquétipo daquele que é um pastor. Que é pastor. Vamos ver isso direitinho aqui, né? É realidade e idealidade, né? Ou utopia, né? Realidade e utopia. Então existe aí essa tensão e os arquétipos que são utilizados. Aí vamos procurar ver melhor. Então alguns exemplos que eu destaquei aqui de arquétipos. O pastor, né? Pastor. Então, se a gente olhar, aqui eu coloquei Javé, aplicado a Javé, aplicado a Abel, Abraão, o pai da nossa fé, né? Ele é um pastor, né? Ele vai ali, sai de Ur da Caldeia e vai ali para Canaã com o seu rebanho, com vários rebanhos, aliás, né? Aí, aqui eu coloquei Moisés também, mas depois temos Isaac, Jacó, também pastores. Né, também pastores. Aí temos Moisés, pastor estava pastoreando lá as ovelhas, o gado lá de Jetro, seu sogro, né? Davi que era um pastor, lembra-se da questão de Jessé? Tivemos essa leitura recentemente aí, em que vai ser escolhido o novo rei de Israel, né? O novo rei de Israel. Então Samuel pega lá o seu azeite lá para ungir o novo rei de Israel, né? E aí tem vários filhos, etc. Jessé tem vários filhos, mas nenhum daquele. O primeiro é bonito, tem boa aparência, tal, até que pega o mais novo lá, o jovem, que estava lá como pastor. Vou explicar um pouquinho esse arquétipo aí. E também temos esses outros arquétipos aqui, velho e o novo Adão, né? Um velho e o novo Adão, um arquétipo aí. E existe sempre essa tensão, como eu falei ali no slide anterior, né? Luta entre bem e o mal, homem e mulher, crime e culpa, irmão, rivalidade, culpa, castigo, serpente, mal, né? Como eu salientei aqui o pastor, vou falar rapidamente para que a gente entenda o que é o arquétipo, exatamente, né? Já que ele aparece em tantos momentos. Qual é o grande pastor que nós conhecemos aí e que se destaca no Novo Testamento? Vamos pensando aí, escrevam aí. Vai ganhar
uma nota aqui, uns pontinhos a mais, lá diante de Deus. Vou pegar uma aguinha. Então veja, esse arquétipo do pastor, temos que, antes de compreendermos o arquétipo, antes de falar mais sobre o arquétipo, temos que conhecer a realidade ali da Judéia, de Israel, né? É um lugar, quem já foi, quem já viu filmes, etc., né? É um lugar que tem muitos pontos de deserto, poucos lugares de água, né? Poucos lugares de pastagem. Vejam o contexto em que nós temos essa questão do pastor, né? De tal maneira, até temos aquela questão da ovelha perdida, né? A ovelha perdida é um perigo, ela vai morrer. Ela vai morrer. Por quê? Porque dentro desse ambiente relativamente hostil, vamos chamar assim, né? A ovelha, né? o gado, o rebanho, ele tem pouca chance de sobreviver. Então o pastor é aquele que faz a diferença entre a vida e a morte. Por quê? Porque ele sabe onde é que está a ovelha. Então vai lá, faz toda uma caminhada para que possam se alimentar. Depois, mas ali, muitas vezes não está água. A água está no outro lugar. E aí ele sabe todo o caminho para buscar a água. Então caminha com todo... Então aquela questão nômade, né? E a gente vai ver então que esse pastor, ele é muito importante. Se tiver uma ovelha, se desgarrar alguém, porque em primeiro lugar não sabe onde vai comer. Se de repente acha água, tá bom, vai beber a água ali. Mas e onde é que come? Também é outro lugar distante, muitas vezes, né? Não tem o caminho das pedras, como a gente diz. Mas, ou então se vai comer, depois, onde achar água? Aí ele pode morrer de sede, né? Por isso que nós temos no Novo Testamento, quem é o grande pastor? É Jesus. E é chamado de o bom pastor. O bom pastor. Então esse arquétipo, ele é muito rico. Ele é muito rico. E por que é o bom pastor? Porque também, apesar dele fazer essa diferença entre a vida ou a morte das ovelhas ali, dos cabritos, né? Na verdade, o pastor não era muito bem visto. O pastor não era muito bem visto. Porque, em primeiro lugar, o pastor se alimentava do quê? Ele se alimentava ali do leite das ovelhas, das cabras, etc. E também era assim, quem não tinha assim, muita qualificação para fazer alguma outra coisa, vai lá para as ovelhas, né? Muitas vezes eram crianças, né? E aquela região, assim como na Europa ali, existe a questão do lobo. No Brasil também existe, né? O lobo-guará, é um lobo que é mais maneiro. Lá não, na Europa e também na região ali de Israel, o lobo é uma figura temida, né? De madrugada escutar o lobo uivando, né? Ele ia nos galinheiros comer galinha, comer ovelha, comer, né? Ele matava, tá certo? Então veja, alguém mais frágil sendo colocado lá, a hora que vinha o lobo, né? Ele dava umas pedradas lá no lobo, mas não enfrentava o lobo, ele saía correndo. Ele saía correndo. Então, na verdade, e aí o lobo se saciava comendo alguma das ovelhas ali. Tá? De vez em quando ia embora mesmo. Fazer o quê? Um percentual ia embora, porque o lobo vinha e comia a ovelha. Então, o pastor ele não tinha assim tanto prestígio. E quando Jesus, por isso que o texto fala, Jesus, o bom pastor, aquele que, ao contrário dos outros que fogem, não, ele dá vida pelas suas ovelhas. Aliás, ele é fonte de vida. Jesus Cristo é fonte de vida para todos nós. Nós nos alimentamos dele, né? Eu sou o pão vivo descido do céu. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue estará em mim e eu nele. É alimento. É alimento. Está lá no capítulo 6 de João, né? Então, esse pastor é um pastor diferente. Então, se usa o mesmo arquétipo, mas com uma pequena diferença. O bom pastor, né? Então, deu para a gente entender aí por que se coloca Jesus como bom pastor, né? Porque não era comum isso aí. Tudo bem?
Vamos lá. E aí a gente vai entendendo aí esses arquétipos que foram ao longo do tempo sendo colocados aí, né? Então, nessa unidade fundamental da Bíblia como um todo, né, nós temos esse plano de salvação. Lembra que eu falei? É um livro de salvação, né? É um livro de salvação, de sabedoria, né? De salvação. A iniciativa para se revelar, ela é divina. Se Deus quisesse se esconder da gente, nós aqui nesse planetinha, na periferia da periferia, né, da Via Láctea, o que a gente ia fazer? Se Deus quisesse se esconder ou não dar bola para a gente, nós morreríamos, ficaríamos aqui, como diz o filósofo lá, né? Estaríamos de quatro na floresta uivando, né? Ainda com toda essa questão animal, né? Tanto que nós somos animais racionais, né? A ciência ali. Então também é a aliança de Deus com o seu povo. Então um Deus que tem a iniciativa de se aproximar, um Deus que está conosco. Então lá no Êxodo, um Deus que caminhava à frente do seu povo. Depois Emanuel, que é anunciado lá em Isaías, em que diz o seguinte: Emanuel, Deus conosco, né? Eis que a virgem, a jovem, conceberá, dará à luz um filho, né? O seu nome será Emanuel, isto é, Deus conosco, né? Na verdade, alguém fala assim: então Jesus devia se chamar Emanuel. Aí nós temos que entender o nome Jesus, né? Yeshua, vem de Yeshua, Iavé, são as iniciais ali, que quer dizer o Iavé conosco, o Deus conosco, que é Jesus. Tá certo? Então, muita gente não entende que negócio desse de Emanuel e depois é Jesus, né? O nome que o anjo Gabriel disse para você colocar o nome dele de Jesus. Quer dizer, de uma certa maneira, aquele Deus que salva, né? A unidade fundamental, Cristo é o centro de convergência, o famoso alfa, ômega, né? Então veja, a unidade fundamental é Cristo. Mas como assim? Todo o Antigo Testamento, todos os textos, eles convergem para Jesus Cristo. Quer ver? Os livros sapienciais falam sobre a sabedoria, mas não como a sabedoria, assim, uma questão, como se fosse uma questão filosófica, né? De saber atuar, de se colocar, de entender, de conhecimento. Não, eles colocam a sabedoria como uma pessoa. Nós dizemos que, se você olhar alguns salmos, né? Ou mesmo o livro de sabedoria, o livro da sabedoria, Eclesiastes, né? Eclesiástico, etc., eles mostram sabedoria como uma pessoa. Então ela é personificada, é uma pessoa a sabedoria. Né? Você fala, mas escuta, mas que pessoa é essa? Que pessoa é essa? É Jesus Cristo. Então, e de uma maneira mais ampla, já que a Bíblia é um livro de sabedoria, de uma maneira mais ampla, Jesus Cristo é essa sabedoria. Então, toda a Bíblia aponta para essa sabedoria, que é o Jesus Cristo, que foi anunciado lá em Isaías, 720 a.C., né? Quando fala sobre esse Messias que viriam. Eis que o sinal, haverá um grande sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Tá certo? Então, veja, Isaías está apontando para Jesus, que é no Novo Testamento, né? Então nós temos ali até Moisés, textos de Moisés, que apontam para esse Messias, para esse novo filho, né? Davi, que aponta para esse novo filho. Tem gente que, na época, né, se fala, bom, quem será esse filho de Davi? Né? Filho de Davi. Bom, deve ser Salomão, que teve grande sabedoria, né? Mas não foram vendo que Salomão
tinham a grande sabedoria, mas não era uma sabedoria tão plena assim não, né? E a sabedoria plena está em Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, esse Jesus Cristo nos aponta de uma maneira muito clara que Ele é a própria sabedoria. É interessante que Maria é chamada de sede da sabedoria. Sede da sabedoria. Isto é, sede, onde a sabedoria esteve ali, foi acolhida no seu ventre, ela é a sede da sabedoria, porque ela recebeu o Verbo, né? O Cristo, né? Uma sede danada falar. Muito bem. Então nós temos que ler a Bíblia pensando nisso, nessa unidade fundamental, e ela aponta para Jesus. Qualquer texto ali está apontando para Jesus. Ok? É um livro religioso e expressão de fé, da nossa fé. A fé em Deus, né? A fé em Deus e a fé em Jesus Cristo, já que tudo converge para Jesus, né? Aqui, nessa questão do livro religioso, né, aqueles que estudiosos em literatura, né, eles dizem também que a Bíblia é um clássico. Acho que eu já falei aqui, a Bíblia é um clássico. Uma característica dos grandes clássicos, né, desde os clássicos da Grécia, né, os clássicos da Grécia, nós temos a característica do clássico é que você pode ler em qualquer tempo e ele guarda muito conteúdo atual. Muito conteúdo atual. Então a Bíblia é considerada também um clássico, fora essa questão religiosa, é considerado um clássico porque ele guarda muita sabedoria, um conteúdo atual também, né? E é interessante porque muitos autores aí, eles colocam Jesus, o maior líder do mundo. Questão de liderança, essa questão de trabalhar as lideranças, tudo bem, já sempre teve ao longo da história, mas de uma maneira muito forte atualmente, né? No ramo da psicologia, por exemplo, você tem livros aí, Jesus, o maior psicólogo do mundo, né? Que é a compreensão da alma humana, tá certo? Então Jesus compreendeu a alma humana, é claro, ele que participou da criação, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tá certo? Então é algo atual sempre. Então nesse aspecto, muitos, mesmo aqueles que não são tão religiosos, mas eles consideram um clássico, já que é o livro mais lido do mundo, mais impresso do mundo, etc. Né? Que mais impressões tivemos no mundo, o primeiro a ser impresso, Gutenberg, né? Então, rapidamente, aqui expressão de fé nesse Deus uno, único, né? História da relação de um povo, com Deus. Então veja, esse Deus que se revela relacional. Então, aí na Bíblia a gente percebe que lá desde o início, já no Gênesis, fala assim, não é bom que o homem esteja só. Né? Não é bom que... Isso é uma verdade que vai ao longo da história. Quando a gente vê alguém que está sozinho, se está só, se afasta das pessoas, evita o convívio, evita se relacionar com a família, tem alguma coisa errada. Pais e mães, filhos assim, cuidado, cuidado. É preciso se aproximar mais, ver o que está acontecendo. Né? Não é bom que o homem esteja só, não é bom que o ser humano esteja só. Não é bom que um mandatário de um país seja o todo-poderoso. A gente sabe muito bem, quando apenas um manda, né, ele pode fazer estragos terríveis.
né? Tivemos reis, ditadores, né? Enfim, grandes aí, líderes, porém que Hitler era um grande líder, né? Mas tomava as decisões de maneira pessoal e o que falava era, né? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom, né? O fundamento, então, como eu já falei, é uma expressão da fé. O fundamento, a parte básica, é a fé. Quer dizer que para eu fazer uma leitura da Bíblia, para eu compreender melhor a Bíblia, eu preciso de fé? Precisa de fé. Se você quiser entender bem a Bíblia, se você não tiver fé, você vai ler como um livro de literatura. Um livro de literatura. Posso dizer, né, que se você olhar os sapienciais e ler o texto sagrado, né, Eclesiastes, né, Eclesiástico, se você ler ali como um livro de sabedoria, vai ser muito bom para você, para as relações, até no trabalho, até nas relações de trabalho, né, das lideranças. Porém, apenas isso, né? Mas se eu quiser mergulhar mais e tirar todo o extrato, tirar todo o benefício dessa leitura, eu preciso do elemento da fé. Preciso do elemento da fé, né? Muito bem aqui. Vamos avançar um pouquinho nessa questão da fé. Fé é ato de confiança. Ato de confiança. Então quer dizer que confiança pessoal, né? Confidis. Então quer dizer que eu tenho que, sem usar muito o meu intelecto, eu tenho que me entregar plenamente aí à fé, o que seja dito. Não, eu não preciso e não devo. Não preciso e não devo, né? Deus nos fez seres fantásticos, né, completos, de tal maneira que eu tenho discernimento, eu olho, eu avalio, tá certo? Por quê? Porque eu posso ser enganado. O próprio Jesus vai dizer, muitos dizem, virão e vão dizer que estão falando em meu nome. Mas cuidado, cuidado. Então, é confiança. Não significa que eu vou abdicar da minha inteligência. Porém, a inteligência apenas, ela tem limite. Tem limite. E eu vou naquele limite. Vai ter um momento em que eu tenho que dar um salto ali. Tenho que dar um salto. Porque é uma questão que vai além. Deixa eu abrir um pouquinho aqui, que está um calor. Dá calor fazer live aqui, que é uma coisa. Eu vou dar um salto. Eu vou dar um salto na fé, de tal maneira que eu preciso. Eu vou no limite do meu intelectual, tá certo? Mas como eu vou para além da realidade, que é mística, a questão da fé, ela tem uma parte mística, que é, por exemplo, nós comemos e bebemos o sangue do nosso mestre Jesus Cristo. É místico. Para os gregos, isso é uma loucura. O texto sagrado fala que para o grego isso era uma loucura, né? Loucura. E para o mundo aí é coisa de doido mesmo, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe dessa relação que Jesus nos deu, essa questão desse pacto que nós renovamos a cada Eucaristia, né? Então, eu tenho que ter essa confiança, mas ao mesmo tempo eu não posso me deixar enganar, senão você aí muito infantil, acreditando em qualquer coisa, certo? Alguém fala para você, você vem aqui na minha igreja que você vai ganhar na loteria, você vai isso, você vai aquilo, o saldo da sua conta corrente
está negativa vai ficar positiva. Veja, não é para abdicar da inteligência, não é verdade? É um ato de fidelidade. Fidelidade é, então, a confiança associada à fidelidade. Isto é, eu tenho que continuamente crescer nesse meu relacionamento. Para que a gente tenha fidelidade, é preciso que tenha uma intimidade, né? Eu tenho uma intimidade com Deus, e aí eu vou percebendo, falei, esse Deus faz sentido na minha vida, e é muito bom, e Ele me protege, e Ele me cura, e Ele abre os horizontes, Ele abre os caminhos para que eu vá adiante, Ele me ilumina, Ele é luz, Jesus Cristo é luz no meio do mundo, Ele destrói as trevas, né? Então, isso faz com que eu vá crescendo essa minha fidelidade nesse meu relacionamento com Deus. E aí nós temos uma outra coisa, o engajamento, né, da pessoa total versus razão, né? E engajamento. Engajamento o que é? À medida em que eu percebo que eu tenho essa confiança, como eu disse aqui, tenho confiança em que aumenta a minha fidelidade. E eu falei que ele era relacional. A Trindade Santa, ela é relacional, né? Pai, Filho e Espírito Santo que se relacionam, que se interpõem ali entre eles, né? Tem uma pericorese que chama na teologia, né? Que são partes em comum, mas que cada hora se manifesta um, mas são pessoas distintas, mas tem ali aquele mistério da Trindade, muito bonito, por sinal, né? Mas ele me leva ao engajamento, isto é, a uma ação prática, onde esse engajamento é a formação do grupo, da comunidade cristã. E nessa comunidade cristã eu aumento minha consciência social, aumento minha consciência com relação à necessidade da caridade, né, de olhar para o outro e ter compaixão. E aí eu tenho essa nova dinâmica, essa mudança de mentalidade do ser humano, que faz com que eu participe dessa fé. Aqui me estendi um pouquinho demais, mas era preciso. Então, a Bíblia é também uma história de aliança. Deus faz várias alianças, né? Deus e o homem, né? Já desde Adão. Deus e Noé, lá o arco-íris era um sinal, né? Tinha um sinal. Deus e Abraão, a circuncisão, o sinal da aliança, né, de Abraão, né, que daria uma grande descendência a Abraão. E nós somos filhos de Abraão, né? Como os grãos da areia, incontáveis como os grãos da areia, como as estrelas do céu, etc., né? Muitos povos. Então somos aí esses filhos de Abraão. Deus e Moisés, as tábuas da lei, os mandamentos, né? Então nós temos aí essas alianças. Qual que é a última aliança aí? Aí nós temos a nova aliança, nova e eterna aliança, que é do sangue derramado de Jesus Cristo, né? Então, e aí nós temos um novo Adão, que é Jesus Cristo. Então, o pecado entrou no mundo por um homem, por Adão, tá certo? E ele também não. E através do sangue derramado de Jesus Cristo, ele anula o pecado de Adão e Eva. Né? O pecado de Adão e Eva. Né? E aí nós temos Deus e o novo Israel. Quem que é o novo Israel? Quem é a nova Sião? A Sião celeste, que está em comunhão com a Sião, povo de Deus que caminha aqui nesse mundo. Tá certo? Somos todos nós, novo Israel. Né? Os novos filhos de Israel. Né? Povo formado por pessoas que acreditam, que celebram Cristo ressuscitado na Eucaristia. Então, celebram. Tem gente que não percebe a dimensão plena. Celebrar é festejar. Festejar é fazer festa, né? Então, é comemorar. Comemorar. Então, quando nós celebramos a Santa Missa, nós estamos comemorando
a nossa libertação através da renovação da nova e eterna aliança no sangue derramado de Jesus Cristo. Ficou claro isso? Coloquem aí, se vocês não entenderam direito, aí coloquem aí que eu tento explicar de outra maneira. Na Eucaristia. Então, a cada vez que nós participamos da Eucaristia, nós renovamos esse pacto com Jesus Cristo. Nos alimentamos, nos fortalecemos para seguirmos adiante, para sermos novos Cristos no meio do mundo, novos ungidos de Deus. A palavra Christos, do grego ungido, ou Messias, do hebraico. Então, nós somos esses ungidos de Deus no meio do mundo, tá certo? Que estamos aqui reunidos nesse pacto para transformar esse mundo, em um mundo de amor, um mundo melhor. Bom, ainda continuando aqui na questão da Bíblia, os famosos manuscritos do Mar Morto. Eu conheci esses manuscritos lá em Jerusalém, estão lá, quem quiser visitar pode visitar. Então, a descoberta e análise dos manuscritos em Qumran, 1947, logo depois da Segunda Guerra Mundial ali. Provavelmente escritos por monges essênios. Permitiram conhecer textos hebraicos e gregos anteriores ao cristianismo. Então, os monges têm um papel importante, entre os essênios e vários monges. Eles eram chamados de monges copistas. Não dá para digitalizar e mandar por e-mail. Então, os monges copistas, eles pegavam ali o original e ficavam a vida inteira copiando os textos sagrados. Copiando. Então, nós temos várias origens, vários ramos. Hoje, para a gente fazer uma tradução da Bíblia, nós pegamos vários desses escritos, de várias origens. A Bíblia dos 70, que eu já falei aqui, já falei. A Bíblia, não sei se falei na Bíblia latina, enfim, pegamos vários textos, e fazemos ali uma compilação. A Vulgata, a latina é a Vulgata, fazemos a compilação de todos esses textos aí. Então, esses textos de Qumran, lá do mar, próximo ao Mar Morto ali, são próximos da época da tradução da Bíblia para o grego. A Bíblia para o grego, que é a Bíblia dos 70, da última redação dos livros bíblicos mais tardios, então século 3 e 2 a.C. A Bíblia dos 70 é do ano mais ou menos 250 a.C., tá certo? E aí era lá de um grupo que estava lá no Egito, lá uma colônia de judeus lá do Egito, que traduziram para o grego, porque muitos já não tinham tanto contato assim com o hebraico, tinham dificuldade em conseguir ler. Está aí onde foram achados esses textos aí, tá certo? Vejam, aqui tem umas cavernas, Veja aqui, várias cavernas. É um lugar muito seco. Então, como é um ambiente muito seco e por outras condições do tipo de rocha que nós temos aqui, eles permaneceram intactos. Então veja, do século II ali antes de Cristo até 1947, 47, eu falei? Até 1947, vejam quanto tempo eles passaram intactos ali. E realmente foi muito bom ter esses textos para dirimir qualquer dúvida, porque os monges copistas, na hora que a gente copia, pode cometer um errinho aqui, um errinho ali, mesmo que a gente pegue várias versões e tal, é um trabalho enorme. Muito bem. E está aí
Aqui, ó. Aqui, estou eu aqui de... Mas eles conseguiram fazer um ambiente com... aqui é onde estão os escritos de Qumran, os manuscritos do Mar Morto. Né? É um ambiente, os israelitas, os judeus lá, eles conseguiram montar isso sem eletricidade e que fique numa temperatura constante, sem precisar ar-condicionado, porque o ar-condicionado também causa problemas para escritos assim de 2000 e poucos anos, né, 2100 e poucos anos, né, e que ele é aquecido, tá vendo? Por água aqui. Eles jogam essa água toda por cima ali e faz com que permaneça numa temperatura que conserva os manuscritos lá. Muito interessante, sem ar-condicionado, hein? A história da Bíblia, ela caminha em paralelo com a história da tradição oral da escrita e do livro na antiguidade. Então veja, já desde os tempos mais antigos, né, o pai na família, toda vez que se sentava lá com os filhos, ele dizia a história desde Abraão, ficava contando. Foi tradição oral, né? Porque os textos eles foram escritos muito depois, né? Tinha escrita, mas é muito precária também, né? Então, oralmente. Então, ele tinha lá, sou filho de um arameu errante que desceu de Ur da Caldeia para Canaã, a terra prometida, etc, etc, etc. Então, o pai contava essa história. O filho ia contando essa história na família. E assim, as tradições, é lógico, você fala assim, mas quem conta uma história? Você fala assim, se nós tomarmos, né, 20 pessoas, você conta uma história para o primeiro aqui, quando chegar no último, um contando para o outro, o último lá vai contar um negócio meio esquisito, né? Não é bem aquilo inicial. Porém, o que acontece? Existem técnicas, porque você pega uma família, tá certo? E vai contando, aí você tem outra família, as casas, famosas casas, e vai contando, e depois ia se fazendo comparações, tá certo? De tal maneira que você pudesse checar e tirar algumas coisas que foram inventadas, foram sendo tiradas à medida em que coincidia com mais casas, com mais famílias que iam contando as histórias, para que isso fosse passado de maneira oral, né, e fosse considerado como sagrado, como história desse povo aí, né? Tipo de escrita utilizado, né? Então veja aqui, peraí. Na sua transmissão, então estamos falando da tradição oral, na sua transmissão incidem diversos fatores. Tipo de escrita utilizado, né? Depois, textos alfabéticos, cuneiforme, né? Que esse aqui é dos mais antigos, né? Paleo-hebraica, né? Muito mais antigo do que a época de Jesus, muito. Material usado para escrever, pedra, cerâmica, papiro, etc., e que pegaram da tradição oral e foram aqui registrando nesses diversos, né? Então temos aqui a cerâmica, o papiro, né? O pergaminho lá da cidade de Pérgamo, tá certo? Que é escrever em couro de animais, né? De ovelhas, de cabra, etc. Então esses textos com tinta, aquelas tintas que impregnavam realmente, né? E que duravam centenas de anos, né? Esses textos aí. É só a gente ver, aqui mesmo nós temos no interior do Brasil, ali na Paraíba, em toda aquela região ali, Tocantins, nós temos ali vários escritos, né? Da época dos homens das cavernas, né? Utilizando ali algumas folhas, etc., eles conseguiam escrever ali e ficar registrado, né? Muito bem.
Então, o cânon cristão, então, o que é o cânon cristão? É a lista dos livros considerados sagrados, né, pela Igreja Católica, né? Isso foi no ano 300 e pouco ali, né? Junta ao cânon judeu os livros do Novo Testamento. Então, temos cânon dos judeus, tá certo? E a igreja juntou ali os livros do Novo Testamento, e é claro que alguns livros que o cânon judeu também não tinha, o que modifica completamente o sentido de todo o conjunto. Então, interpretação do Antigo à luz do Novo. Então, você pode interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, tá certo? Então, começar ou de trás para frente ou de frente para trás, você vai entender melhor, por exemplo, Isaías, o servo sofredor de Isaías, lá no capítulo 52, que nós vamos ver aí na Semana Santa, né? Nós vamos olhar para trás e vamos ver que ali existem as evidências a respeito de Jesus Cristo, né? Vejam, no século XV, até o século XXI aí, né, nós temos a estabilização do texto impresso. Então aqui, século XV, né, então aquelas cópias manuscritas, né, dos monges copistas, né, tivemos ali a invenção da imprensa. E aí aquela instabilidade, porque copiar na mão e copiando na mão pode ter, em algum momento, alguma traição. Toda tradução e toda cópia tem uma traição, né? Como se diz na pesquisa a respeito dos textos antigos, né? Com a invenção da imprensa, né, do Gutenberg, né? Então nós temos essa estabilização a partir do século XV, XV, né? Em 1477, após a impressão da Bíblia Latina de Gutenberg, foi publicada a primeira edição em hebraico dos Salmos, na cidade de Bolonha, lá na Itália. Novo Testamento, o livro da Antiguidade que mais influenciou o Ocidente. Então veja, todo o Ocidente ele está impregnado do Novo Testamento, do cristianismo, né? Se a gente olhar para a nossa folhinha lá, você vai falar assim, bom, hoje é dia tal, não sei que dia vocês vão estar assistindo esse nosso vídeo, mas você vai ver que a data atual, na verdade, quanto tempo atrás Jesus Cristo nasceu, tá certo? Então os computadores registram há quanto tempo atrás Jesus Cristo nasceu. Ah, mas e os judeus e por exemplo, chineses, né? Os chineses vão ter que fazer uma conversão para poder atuar na Bolsa de Nova York, traduzindo para a nossa data, hora, etc., para que eles possam aplicar, né, Xangai, etc., para aplicar na Bolsa de Nova York, ou de Londres, né? Então, eles vão ter que fazer essa conversão, que é a data cristã de Jesus Cristo, da era cristã, né? Nenhum outro livro do mundo clássico chegou até nós com tantas cópias, né? Então veja, apesar de Gutenberg, apesar da questão da impressão, né, ser aí do século XV, mas temos inúmeros livros. É só você pegar os textos da Grécia, da mitologia, por exemplo. Qualquer mito, você tem inúmeras versões do mito. Por quê? E você não sabe qual que é o original. Um escreveu o final de um jeito, outro final de outro, um incluiu mais um deus aqui, um semideus ali, etc, etc, de tal maneira que você não sabe. Mas nós sabemos aqui. Por quê? Porque, vejam aqui, mais de 5.000 manuscritos em grego foram achados da Bíblia, né? Mais de 10.000 versões diferentes, né?
mais do que 200 mil variantes. Então, desde a antiguidade, nós temos essa, quer dizer, 5 mil em grego, né? 5 mil em grego, né? E 10 mil versões diversas de várias regiões e de diversas línguas aí. E 200 mil variantes. Deixa eu só mais um minutinho, né? Muito bem. Aqui nós vamos deixar falar sobre a Vulgata, que eu comecei falando agora há pouco, né? Mas nós vamos falar da Vulgata no próximo encontro, que a Vulgata é usada como base, né? Além da Bíblia dos 70 e outros escritos originais, é usada como base para a nossa Bíblia atual. Muito bem, hoje foi muita informação, né? Peço desculpas aí se carreguei demais nas informações, mas a gente tem que procurar entender como ela foi escrita para que a gente não entre aí em qualquer cilada que vem um ou outro falar qualquer coisa a respeito da Bíblia e a gente tem argumentação para que a gente possa defender a nossa Bíblia, defender a nossa fé, defender a caminhada de um povo que acredita em Deus, em Jesus Cristo. Muito bem, então vamos encerrar e vamos encerrar rezando. Então, agradecer a Deus pela sua presença. Só pela ação do Espírito nós podemos compreender a palavra de Deus. Se o Espírito não colaborar, não participar dessa nossa busca por compreender e interpretar a palavra de Deus, a gente não consegue fazer nada também não. Então vamos agradecer a Deus pela sua presença em nossas vidas, nesses instantes, e rezemos. Ave Maria, rezemos a Maria, que é essa mãe tão generosa de Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito bem, até o próximo encontro, se Deus quiser. Aqui, nesse momento que estamos gravando, semana que vem já estaremos na Semana Santa. Mas mesmo assim, nós vamos aqui gravar, já que é um momento mais intenso a respeito da fé, vamos caminhar ainda mais nessa compreensão a respeito da Sagrada Escritura. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa madrugada, não sei quando verão esse texto, verão esse vídeo. Sejam todos abençoados por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos.